Perdão, Berzilians, eu sou o Levi e nós vamos falar do Chicago Bears nesta semana 12 agora para enfrentar o Pittsburgh Steelers em casa, talvez com Aaron Rodgers, talvez não, talvez com a volta de Jalen Johnson, talvez não. Enfim, agora teremos o jogo dos líderes do Norte para ver quem realmente vai permanecer líder ou quem realmente vai permanecer na luta pela vaga dos playoffs. É isso aí, Brazilians, estamos de volta. Mais um React News para falar dele, Chicago Bears, aquilo que nos traz tanta alegria nessa temporada, 7 vitórias, apenas 3 derrotas. A equipe ainda busca uma consistência, jogou contra o Minnesota Vikings ainda com um jogo de altos e baixos, virada de novo no fim do jogo, algo que não era o que havíamos planejado com certeza, né? Coach Ben Johnson gostaria de sair de campo com a vitória já direto, mas os Bears ainda precisam ajustar alguns detalhes para poder vencer e permanecer brigando no topo da divisão. Os Bears vão a campo agora contra os Steelers às 15 horas, agora nesse domingo, e vão enfrentar um time cascudo, um time que tem Aaron Rodgers como quarterback, é o 12º time em pontos na liga e a defesa é a 16ª em pontos na liga. Um ponto muito importante é que esse time rouba muito a posse de bola, está em terceiro, né, com mais roubadas de posse de bola, com 18, enquanto os Bears estão em primeiro com 22. Os Steelers se colocaram na posição número 3, até porque ontem os Texans acabaram roubando a posse de bola mais uma vez contra o time do Josh Allen, dos Bills, e tomaram o segundo lugar, mas era Steelers em segundo lugar junto com os Bears. É um jogo que é fundamental os Bears protegerem a posse de bola. Os Steelers estão se preparando para a movimentação de Caleb, mas a equipe dos Bears precisa se preparar para esse front, onde a pressão vem das laterais. Deacon Doyle falou isso na sua entrevista coletiva, e a gente vai ter um trabalho fundamental da linha ofensiva para conseguir fazer esse jogo fluir. Os Bears precisam fazer o jogo terrestre fluir e também assim ampliando o jogo do seu jogo aéreo também com o play action, né? Então os Bears precisam muito do trabalho nas trincheiras para ter sucesso nessa partida. E aí a gente já vai falando do pouquinho do que os Bears precisam fazer. Precisam vencer a batalha das trincheiras, controlar o jogo. Então isso vem através do jogo terrestre, né? Apesar dos Steelers estarem aí não tão bem em estatísticas, a estatística boa mesmo é a parte do jogo terrestre, onde eles conseguem conter aí o jogo terrestre e ficam em 13º na liga em jardas com relação ao jogo terrestre, né? Do outro lado da defesa, o jogo aéreo é 32º, e em pontos é o 16º, e em jardas é o 28º da liga. Então a defesa, os Bears podem explorar esse lado de avançar no jogo terrestre, sim, mas vai precisar muito do jogo aéreo funcionando, sem drops, sem falta de sintonia, porque esse time do lado de lá é cascudo e se os Bears vacilarem, podem perder o jogo em casa. Do lado defensivo, os Bears precisam estar atentos a alguns pontos. Por exemplo, o ataque dos Steelers é o 12º em pontos, apesar de ser o 28º em jardas. A equipe vem bem, produz bem em pontos, em jardas no jogo aéreo é o 22º e no jogo terrestre é o 29º. Parte disso pode vir também, né, na questão das jardas, pelo fato dos Steelers roubar a posse de bola. Então é algo que os Bears vão precisar ter muita paciência para enfrentar um time com experiência. Aaron Rodgers provavelmente irá para o jogo, ainda não se sabe ao certo. DK Metcalf é o wide receiver principal. Eles têm também o running back, que é o Warren, né? Jaylen Warren, que está correndo muito bem com a bola. São 536 jardas produzidas. Ele que anotou 2 touchdowns, né? Então a equipe dos Steelers bem
cascuda vem como líder de divisão para enfrentar Chicago como líder de divisão. E esse é um jogo divisor de águas. Esse é o jogo onde os Bears vão entrar para enfrentar uma equipe que precisa muito se manter na liderança e também precisam mostrar que realmente vieram para ficar na liderança. Vieram para disputar, sim, título de divisão, playoffs, e que, no caso, Ben Johnson disse que estamos numa boa posição, mas agora que começa o campeonato, ou seja, agora que realmente começa a coisa a ficar séria, porque os Bears entendem, segundo Ben Johnson disse em entrevista, que é como termina que se define o que esse time é, e não como começa. Então não adianta começar uma temporada bem e não finalizá-la. Isso está já sendo repassado do seu coach para os seus atletas, e acredito que na questão atitudinal os Bears vão replicar isso em campo. Esse jogo é um jogo muito importante para o ataque dos Bears, é um jogo muito importante para o jogo aéreo, é um jogo que a gente pode contar bastante com Colston Loveland. Eu acredito que Colston Loveland é um dos atletas que a gente ficar de olho, também como o DJ Moore. Acho que o DJ Moore pode ser melhor utilizado nessa partida. A gente tem um corpo de receivers que pode gerar esse estresse defensivo na equipe dos Steelers. Então, se os Bears conseguirem essa boa proteção na linha de ataque, a gente pode produzir alguns estragos nessa defesa. Vale lembrar que o lado defensivo do Chicago Bears rouba muito a posse de bola no jogo aéreo, força fumbles, mas carece de ter uma melhor resposta no jogo aéreo. Pode ser que Jalen Johnson volte, ainda não soube e não saiu nada do report se ele vai voltar. Ben Johnson não esclareceu se ele volta ou não. Entende também que a programação não adianta acelerar o retorno de alguns atletas, sabendo que tem uma semana mais curta, na semana que vem vai enfrentar o Eagles fora de casa, então ele não quis transparecer o que vai fazer os Bears nesse sentido. Até o momento não saiu o injury report, não trouxe aqui para vocês. Mas os Bears precisam responder no jogo aéreo, né? Se for o Mason Rudolph, também vai precisar responder no jogo aéreo, porque é isso que os Bears têm falhado nos últimos jogos. Então é o ponto que os Bears precisam fechar, é o jogo aéreo, já que o jogo terrestre eu vejo a defesa evoluindo e mostrando o serviço. Dito isso, se você esteve até aqui, eu quero deixar uma coisa boa para você. Sim, um desconto na Probiótica. Lá você vai ter o seu suplemento com 15% de desconto, e de quebra você vai ajudar o nosso canal, o canal Bearzillians, a se manter ativo, e também vai ajudar aí para sua saúde. Creatina para sua performance, e ajudando você a construir aí mais massa muscular, ter mais força, ter um melhor desempenho no seu esporte. Também tem proteína, de repente você precisa de construir melhor essa estrutura, a sua musculatura, então vai lá, adquire o seu whey ou adquire também a sua creatina. Tem vários e vários modelos, tem a creatina monodose, você pode dar uma olhada lá, é bem interessante. E tem o Hyper Whey, que é para você ganhar um pouquinho mais de massa muscular, ganhar um pouco mais de força. Vai adicionando isso no seu treino, com certeza você vai ter resultados. E se você precisar de um treino, também pode me seguir lá no @ocoachlevi, e eu vou lá com certeza te ajudar em que você precisar. E a gente vai para um momento agora, já chegando ao final do vídeo, onde é a definição dos Bears. Os Bears precisam responder, porque os jogos agora, Steelers, Eagles, Packers, Browns, Packers, Niners e Lions, são jogos fortes, jogos de equipes que estão brigando pelos playoffs, de equipes que já estiveram nos playoffs. Então a gente precisa responder. Agora é a hora de elevar o nível. Então é necessário, é um jogo muito importante esse jogo em casa. São 4 jogos em casa, então os Bears vão enfrentar em casa os Steelers agora, depois os Browns e aí Packers, e finalizam a temporada contra os Lions. Não são jogos fáceis, mas Chicago precisa fazer de tudo para conquistar aí 3 a 4 vitórias e entrar para os playoffs de repente, para mostrar mais. E eu acho que os Bears têm condições de evoluir passo a passo, semana a semana, e conquistar essa vaga. Vale lembrar, Ben Johnson em nenhum momento dá ênfase sobre os playoffs. A única ênfase que ele dá é vencer o próximo jogo. Isso é muito importante,
para tirar um pouco da expectativa e trabalhar o jogo a jogo. Ele disse que só vai falar de divisão, sobre título de divisão e playoff, no final do terceiro quarto da temporada, que aí eu entendo que seria ali por volta de 12 jogos, né? Então a gente está chegando já na semana 12, provavelmente na semana contra os Eagles, ele deve começar a falar sobre isso. Então, expectativa criada na torcida já com essas vitórias, agora a gente tem a expectativa dos Bears responderem. São 7 jogos que faltam. Se os Bears conseguirem aí de 3 a 4 vitórias, pode entrar na briga pelos playoffs. Isso é muito importante para o primeiro ano de trabalho de Ben Johnson e, claro, para o sucesso das próximas temporadas também. Diz aí, quanto você acha que vai ser essa partida? Comenta, deixa a sua corneta, segue a gente aqui em todas as redes, aproveite. E eu vou deixar uma novidade. Eu sou personal trainer, gosto do Chicago Bears, já deixei um cupom para você ter o seu suplemento. Já falei para você me seguir também lá no @ocoachlevi. E agora eu vou trocar esse cupom aqui. Por quê? Se você já pegou o Sou Pro Levi 15 para probiótica, mas você precisa treinar, eu vou deixar uma novidade. Aqui é o cupom LEVIT. 5% de desconto em equipamentos na academia. Então, se você precisar treinar, dá uma olhada lá no Mega Gym. Mas não é qualquer Mega Gym. Eu tenho um link específico da minha loja com os equipamentos que eu indico. Então você acessa lá no @ocoachlevi, ou também eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo se você tiver interesse, certo? E aproveitando isso, agradeço você ter ficado até aqui. Esse é o nosso vídeo de pré-jogo dos Bears contra os Steelers. Teremos muito mais até o final da temporada, porque a gente vai acompanhar o Chicago Bears. Não importa na vitória ou na derrota, estaremos aqui, da Bears.